E quando eu vi, senhora minha, que o pesar que me causais me vai levar à morte, direi chorando minha triste sorte: Senhor, por que me vão assim matar? E vendo-me tão triste e sem prazer, todos, senhora, irão compreender que só de vós me vem este pesar. Sejam todos bem-vindos a mais um aulão com Guizão, dessa vez para a gente poder trabalhar a cantiga de Afonso Fernandes, chamada Senhora Minha Desde Que Vos Vi. Essa cantiga compõe a matriz de obras de referência do PAS, UNB Primeira Etapa, o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Então você que vai fazer o PAS 1, estamos atualmente em 2025, mas também serve aí para você que está estudando trovadorismo, que é amante de literatura e que gosta aí de assistir análises de textos artísticos literários. Eu sou o professor Guizão, sou professor de literatura e hoje nós vamos trabalhar com essa cantiga específica que tem um contexto também muito específico. Ela é uma cantiga trovadoresca da Península Ibérica e é classificada como lírico-amorosa de amor, ou simplesmente uma cantiga lírica de amor, ou até uma cantiga de amor. Se a gente fala cantiga, nós já temos aí características específicas dos textos líricos da Idade Média. Estamos falando aqui especificamente da Baixa Idade Média, no momento em que toda essa era medieval ela começa a decair, logo após ali o século XI, XII, o trovadorismo na Península Ibérica vai florescer principalmente nos séculos XIII e XIV. Falando de Afonso Fernandes, ele é um trovador castelhano. Então a gente está falando aqui justamente do processo de formação do reino português. Então o reino de Portugal, ele floresce, ele se desenvolve, ele se constrói ali principalmente entre o século XII e XIII. E devido ao surgimento de uma nação, nós temos aí o florescimento cada vez maior e gradativo da língua desta nação, no caso, a língua portuguesa. Então, sobretudo o português vai ter uma história muito específica, vai se descolar do dialeto galego com quem ele estava, né, intimamente ligado. Então, do galego português, que é justamente quando surgem as cantigas trovadorescas, nós temos aí o crescimento também da língua portuguesa e, pensando historicamente, o surgimento de textos literários em língua portuguesa pela primeira vez. A gente começa a estudar o trovadorismo, sobretudo a expressão lírica das cantigas trovadorescas, justamente no momento em que Portugal surge como nação independente, como reino, né, melhor dizendo. E a cantiga de amor de Afonso Fernandes representa esse surgimento tão significativo. As cantigas de amor vão ser essas primeiras expressões líricas, medievais, artísticas, literárias, que vão expressar aí os sentimentos do homem medieval. Então você vai encontrar dentro dessas cantigas especificamente a relação social existente na época. Você tem que se lembrar que o trovadorismo ele vai ser construído sobretudo pelo estamento social da nobreza e será uma literatura oral. A gente ainda tinha aqui a grande característica da literatura que era a oralidade. Logo, a musicalidade das cantigas, olha o nome, né? Cantiga, até mesmo trovas. O trovador é aquele que faz trovas, que faz cantigas, que compõe cantigas para apresentá-las junto aí ao seu instrumento musical, que era parecido com um violão. A gente chama de alaúde, tá bom? Então esses trovadores, eles eram antigos cavaleiros medievais que, devido à baixa Idade Média, não vão precisar mais defender seus feudos, os feudos dos senhores feudais, na chamada relação de vassalagem. Logo, viram trovadores, vão para as cortes medievais, os castelos, o ambiente palaciano dos palácios,
e vão começar a cantar, a cortejar as damas da corte, criando a chamada vassalagem amorosa. Então, se antes o cavaleiro medieval se subordinava ao senhor feudal na chamada relação social de vassalagem, você percebe justamente nas cantigas de amor a subordinação do trovador, antigo cavaleiro, agora para o seu novo senhor, a dama da corte. Então você já tem aqui uma característica que está evidente no chamado título da cantiga, podemos dizer assim, que corresponde ao primeiro verso, né? Senhora minha, desde que vos vi. E aí vamos trabalhar com alguns trechos da cantiga e você vai perceber que a referência à senhora é a referência à dama que ocupa o local do senhor feudal na cantiga de amor. Tranquilo? E aí você vai perceber que a mesma subordinação que o cavaleiro exercia sobre o senhor agora se materializa literariamente como subordinação à dama da corte na cantiga de amor. A gente vai chamar de Código do Amor Cortês. Olha que interessante. Aristóteles já falou pra gente que arte é a imitação da realidade. Então, se eu tenho aqui uma realidade medieval, com certeza os textos literários da Idade Média vão representar essa realidade medieval de forma literária, conotativa, figurada, como a gente sabe que são características do texto literário. Então, existia o código de cavalaria, como o cavaleiro medieval deveria agir perante a sociedade, sempre de modo honrado, de modo bravo, com bravura, com força, com solidariedade e compaixão também. Aqui você vai perceber que o trovador também tem suas regras a serem cumpridas. Ele precisa exaltar a dama, exaltar sua beleza física, moral, social. Não é qualquer dama a qual ele se refere. É interessante que o termo dama, dentro desse contexto, remete às damas, às mulheres casadas. As donzelas que compõem as novelas de cavalaria já remetem aí às mulheres no geral ou às mulheres solteiras. Aqueles que os cavaleiros vão salvar do perigo, das bruxas, dos dragões, daquelas grandes histórias que a gente encontra representadas no cinema, por exemplo, hoje em dia, né? E aqui dentro da cantiga de amor, você vai ter o trovador exaltando a dama, se submetendo a ela, mostrando o quanto o seu sofrimento é decorrente desse amor que não pode ser correspondido. Uma vez que ela é casada, ou que ela é comprometida, ou que ela é prometida a um senhor feudal, ou a um filho de um senhor feudal, o trovador ele realmente já sabe. Esse amor ele não será correspondido. Logo, é uma das regras do Código do Amor Cortês a chamada coita do amor, o sofrimento amoroso. Eu sofro por vós e ai. É uma referência ao primeiro texto literário, considerado o primeiro texto literário em língua portuguesa, que é a cantiga da Ribeirinha do Paio Soares de Taveirós. Beleza? E depois, no final dessa cantiga, é interessante porque ele vai fazer um pedido. E esse pedido, ele remete à necessidade de aceitação da dama de que ele continue se submetendo a ela, continue fazendo cantigas, continue a exaltando nas suas próximas cantigas de amor. E essa vai ser a maior graça desse trovador, como vocês vão perceber aqui nos trechos analisados. E aí, só lembrando, nós temos características específicas para as cantigas de amor aqui. O eu lírico ele precisa ser masculino, a linguagem ela é um pouco mais elaborada se a gente contrapõe às cantigas de amigo, é hiperbólica, esse sofrimento, essa exaltação, essa submissão, ela vem muito por meio das hipérboles muito presentes ao longo das cantigas de amor. E óbvio, as rimas. Existe o refrão, se você quiser anotar aí, que é sempre a repetição dos mesmos versos ao final de todas as estrofes. Porém, nessa cantiga específica da nossa obra do Paz, você não vai perceber um refrão. Você vai perceber apenas aí o desenvolvimento, o desenrolar
das obrigações, das regras, das normas desse chamado Código do Amor Cortês. Combinado? Se você pega aqui o início da cantiga, olha como ela começa. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou o coração. Mas não o posso mais e decidi. Que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi. Se ele sofre, é porque ele se apaixonou pela beleza da dama. E aí fica implícito a ideia de que essa paixão gera sofrimento porque ele não pode concretizá-la. Combinado? Então ele não pode concretizar esse amor, por isso que é possível falar desse tipo de amor abertamente nas cantigas medievais daquela época. É importante lembrar que estamos aqui sob o regimento da principal instituição da Idade Média, que é a Igreja Católica. Então eu só posso falar daquele amor que é ideal, daquele amor que não é possível de ser materializado, porque falar de relações reais, concretas, é um grande tabu, é uma grande polêmica. Tudo bem? É até hoje? Quem dirá naquela época? E o interessante é que quando você percebe que ele se apaixona, quando ele visualiza a dama, se apaixona e começa a sofrer por causa disso, ele começa a intensificar esse sofrimento ao longo de cada estrofe. Ele vai dizer: quando souberem que por vós sofri, tamanha pena pesa-me, senhora, que por vossa crueza padeci. Eu que sempre vos quis mais que ninguém, e nunca me quisestes fazer bem, nem ao menos saber o que eu sofri. Perceba que ele traz essa ideia temporal, né? Esse conectivo temporal quando todo mundo souber que eu sofro por vós, esse sofrimento ele vai se intensificar, né? Porque ele é tão grande, minha paixão é tão grande que eu preciso verbalizar. E verbalizando, esse sofrimento ele começa a crescer, né? E ele cresce porque na tentativa de verbalizar, na possibilidade de verbalizar esse meu amor pela dama, ela não vai corresponder. E sabendo que ela não vai corresponder, esse sofrimento ele aumenta, né? Então, ao mesmo tempo que o trovador tem suas obrigatoriedades, a dama também tem um comportamento esperado. Você tem que entender que o Código do Amor Cortês, assim como o Código da Cavalaria, antigamente, um pouco anterior às cantigas de amor, por exemplo, você percebe que são comportamentos sociais. É o que é esperado do homem, é o que é esperado da mulher. O homem exalta, valoriza, se submete, sofre. A mulher não corresponde. A mulher, no máximo, poderia e deveria elogiar os trovadores que conseguem ali concretizar todos os códigos, todas as regras do Código do Amor Cortês. Mas, caso o trovador ferisse, o que era muito comum, e na própria primeira cantiga literária, a cantiga da Ribeirinha, eu tenho vários ferimentos do Código do Amor Cortês, aí a dama ela pode criticá-lo. A dama ela não necessariamente vai elogiá-lo porque ele não conseguiu ali cumprir. E, mais uma vez, a dama acaba se colocando numa situação um pouco desconfortável, porque algumas cantigas vão expor o nome da dama, algumas cantigas vão ferir o Código do Amor Cortês no sentido de propor um amor mais concreto, um pedido de um presente que já, né, vai em direção à concretização desse amor. Isso tudo é ferimento do Código do Amor Cortês, que é uma cortesia, um comportamento idealizado dos homens medievais. Combinado? E para fechar, esse pedido que o eu lírico faz ao final da cantiga. Já que assim é, eu venho vos rogar, eu venho pedir com humildade, que queirais pelo menos consentir, que passe a minha vida a vos servir, e que possa dizer em meu cantar, que esta mulher que em seu poder me tem, sois vós, senhora minha, vós, meu bem.
graça maior não ousarei rogar. Então ele diz que o seu amor é maior do que de todos, que é servi-la é a maior graça que ele pode solicitar a ela. Toda essa linguagem que vai se construindo como hiperbólica, é interessante, a hipérbole é o exagero da ideia, vai criando esse ambiente de exaltação. Se o eu lírico se rebaixa e sofre, por quem ele está sofrendo, que é a dama, se coloca numa posição acima dele, logo de exaltação. Beleza? E aí ele solicita a servidão, mas não a servidão real, é a servidão amorosa, mais uma vez. Ele não quer virar um servo camponês, ele quer virar um trovador em que, nas cantigas de amor, ele possa exaltar essa dama. Mas ele precisa do consentimento dela. E ele precisa desse consentimento para que ele possa ter um norte. E é aí que entra a obrigatoriedade da dama. De, pô, eu consegui cumprir todos os objetivos, então eu espero uma resposta de você. Eu espero que você diga que eu sou um bom trovador e que por isso eu mereço continuar te exaltando nas minhas cantigas. Combinado? E como é de praxe, você que já conhece aqui o canal, nosso aulão com Guizão, nós temos teoria, mas também nós temos prática. Julga para mim certo ou errado? O fato de o texto Senhora Minha, desde que vos vi, de Afonso Fernandes, apresentar uma voz poética masculina, garante que ela seja classificada como uma cantiga de amor. E aí? O que você acha? Pense em 5, 4, 3, 2, 1. Se você julgou errado, você acertou. Sabemos que as cantigas de amor têm o lírico masculino e o eu lírico, essa voz poética, esse sujeito poético, né, como a gente sabe, é apenas uma característica distintiva entre, por exemplo, as cantigas de amor e a de amigo. Mas nós sabemos que muitos outros textos, músicas, poemas de outras épocas, e até mesmo da mesma época, se a gente for olhar para as cantigas lírico-satíricas de escárnio e de maldizer, eventualmente o eu lírico vai ser masculino. Então não é a necessidade do eu lírico masculino que garante a classificação como uma cantiga de amor, e sim o seu conteúdo. O amor não correspondido, o sofrimento amoroso, a coita do amor, a subordinação do eu lírico perante a dama, o referente, ou o receptor no nosso caso, né? A senhora aqui é a receptora do discurso do eu lírico. Senhora minha é o vocativo. Combinado? O sofrimento do sujeito poético, certo ou errado, na cantiga de Afonso Fernandes, é derivado da impossibilidade de concretizar o amor com sua senhora e é intensificado após sua verbalização. O que você acha? 5, 4, 3, 2, 1. Falamos exatamente sobre isso, não foi? O sofrimento do sujeito poético é derivado dessa impossibilidade de concretizar o amor. Ele sofre porque ele sabe que não pode. Mas esse sofrimento, ele é o cumprimento de um código. Então é um sofrimento que ele projeta dentro do texto. Na realidade, ele já sabe que isso não vai acontecer e que aquela relação de subordinação é apenas ideal. Esse sofrimento é uma projeção ideal do ambiente palaciano. Combinado? E, justamente quando ele começa na segunda estrofe a falar: quando souberem que por vós sofri, tamanha pena pesa-me, senhora, que por vossa crueza padeci. Então, a partir do momento que todos sabem que você não vai me corresponder, eu também já sei. Mas todos saberem é mais um fator que intensifica meu sofrimento. E logo é outro fator de exaltação da dama. Combinado? E para fechar, um item tipo C
de múltipla escolha, típico da prova do Paes. O cumprimento do código do amor cortês na cantiga Senhora Minha Desde Que Vos Vi representa o quê? Representa A, o sentimento amoroso real da nobreza medieval. Representa B, a intenção de ascensão social do cavaleiro medieval. Letra C, representa a necessidade de autoafirmação da dama da corte. Ou letra D, representa a idealização dos sentimentos dos nobres medievais. O que você acha? Vou dar 10 segundos para você pensar. 10. E aí? O sentimento amoroso real da nobreza não pode ser, uma vez que os trovadores já sabiam que aquele amor não seria concretizado, é apenas uma cortesia, é apenas um comportamento social. Intenção de ascensão social do cavaleiro medieval também não pode ser. Cavaleiros são cavaleiros, senhores feudais são senhores feudais. Então não existe essa distinção, apesar de alguns, inclusive trovadores, corresponderem a reis, corresponderem a alguns senhores feudais também, era muito frequente isso acontecer. Então não existe a intenção de ascensão social, não. Está cada um muito bem colocado no seu papel social ali dentro da própria nobreza. Existe uma necessidade de autoafirmação da dama da corte? Também não. Aqui a dama da corte ela também tem seu papel muito bem definido. Ela já está prometida para um homem. Como a gente sabe, né, as relações medievais extremamente arcaicas estão aí no ideário do patriarcado construído historicamente, em que o pai que decide com quem que a filha vai se casar, com quem que a filha vai ter filhos e construir uma família. Então nós temos a resposta correta, a letra D. Representa a idealização dos sentimentos dos nobres medievais. É toda uma grande idealização aqui, o que faz com que o trovadorismo seja uma grande escola emotiva, chamada escola dionisíaca, baseada no ideal emotivo do grande deus Dionísio, deus do vinho, da exacerbação emocional e tudo mais. Espero que tenha aí contribuído para os seus estudos e que, se cair essa cantiga na nossa prova do Paes desse ano, você consiga arrasar e acertar todas as questões e os itens, beleza? Comenta aí o que você achou, curte, compartilha com os amigos, para a gente divulgar esse conhecimento com todo mundo o máximo que a gente puder. E até a próxima, até o próximo aulão com o Guizão.